Aleluia, obrigado, pastor Cícero. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Não, queridos, eu sei que você está com fome, né? Daqui a pouco tem espetinho. O que é que tem tanto ali na lanchonete, pastora Deusa? Espetinho. Panqueca, mistão. Então daqui a pouco você vai se alimentar o teu físico. Nesse momento vamos continuar com você alimentando o seu espiritual. Prepare o teu coração, porque Deus quer falar contigo. Eu quero te dizer que Deus não te trouxe aqui à toa, não é apenas um momento de domingo que você não tinha lugar para ir, você disse, não, hoje eu vou pelo menos na igreja. Sabe, você não veio lá de graça-aranha apenas para mais um culto, ou apenas para algum compromisso. Você veio para receber algo novo da parte do Senhor. Então, abra o teu coração. A resposta que você espera pode ser liberada para você essa noite. Deus pode te aproximar nessa noite mais dele. Então, tudo vai depender de você. Crie expectativas o que Deus vai fazer na tua vida, amém? E em relação aqui ao nosso aniversário, né? Na sexta-feira, que nem foi falado, vai ter o desfile de pets, né? Eu creio que vai ter premiação no desfile. Vai ter premiação, então prepare, né? A gente criava lá um cachorrinho lá em casa, a bichinha faleceu, eu fiquei triste. A bichinha morreu, eu criar a bichinha, eu dizia, não, eu vou criar o cachorro para proteger a casa. O cachorro era assim, porte grande. Meu amigo, agora pense no cachorro medroso. Sem mentira nenhuma, a gente morava numa casa, querido, a cachorra arrebentou a porta umas 3 vezes. Lá na hora que ela começava a ouvir o trovão, chuva, minha amiga, ela saía se tacando na porta. E ela dava uma lapada forte que a porta arrebentava. Eu dizia, rapaz, que cachorro é esse? Mas ainda bem que a bicha era grande, o pessoal tinha medo dela. E mal sabia que a cachorra tinha mais medo ainda de gente. Então as criancinhas lá brincavam e os pais, menino, sai de perto desse cachorro. E a cachorra dócil, manso. Mas felizmente faleceu, né? A gente chora com a bichinha. Ô, rapaz, fica com pena. A bichinha adoeceu. Mas, glória a Deus, ela deve estar no céu dos cachorros. Brincadeira. E sobre o bazar, continuando, querida. Então, você que realmente Deus tocar no teu coração, quiser ofertar algo, oferte. Deus não deve nada para ninguém. Sabe, às vezes a gente lança nosso dinheiro em tantas outras coisas que não tem fundamento. Que você possa ali colocar ali na obra do Senhor. E você vai ver Deus te recompensando. Deus vai ver Deus te abençoando também. Certo? E nós hoje é dia 1º/12. Praticamente acabou o ano. É verdade, querido? É o mês que a gente mais gasta. Que tem que comprar isso, é festa daquilo. Meu irmão, o 13º, e aí, já gastou o 13º? Talvez você tinha gastado antes de receber, não é verdade? Já estava todo comprometido, ainda ficou devendo a segunda parte do 13º. Mas, queridos, o que eu quero passar hoje aqui, diante de vocês, o que eu quero dizer, que o Senhor colocou no meu coração, é que o importante é como nós terminamos o nosso ano. Se é com o Senhor, se é próximo dEle, ou se vai ser um ano que a gente vai terminar distante. Sabe, porque muitas situações a gente passa durante todo o ano. Situações difíceis, situações complicadas, problemas, mas o que vai importar é como a gente vai terminar o nosso ano. Se é com o Senhor, ou se você vai terminar distante do Senhor. Sabe, lá em Romanos 8:18, você pode estar abrindo a sua Bíblia. Romanos 8:18. Quem aqui já passou alguma dificuldade assim na sua vida? Aqui? Creio que todo mundo, né, querido? Teve alguns que não passaram, né? Glória a Deus, meu irmão, pela sua vida. Você conhece na Bíblia alguém que passou alguma dificuldade? Você pode citar alguém? Quem? Jó, José,
Davi, Daniel, Moisés, Jacó, Abraão, quem mais? Jonas, Jesus, quem mais, querido? Apóstolo Paulo, os discípulos todos, Elias. Querido, é natural o ser humano passar por dificuldades. Ou seja, enquanto nós vivermos, meu irmão, vai ter problema. Às vezes o gás ali, um problema simples, o gás vai faltar na hora que você estiver fazendo arroz, na hora que você estiver fazendo feijão, vai faltar um dinheirozinho no final do mês, você vai levar uma dificuldade, você vai levar uma topada e vai arrancar o dedão do pé, ou a unha, quer dizer, o dedo não, Maria, que topada é essa? Então vai arrancar a unha, meu irmão, e nós vamos passar por dificuldades, isso vai ser natural, enquanto você tiver vida, você vai estar passando por dificuldades. Tem umas dificuldades que é simples de você solucionar, mas tem outras que dói na alma, meu irmão. Tem outras que abala a tua estrutura. Tem algumas situações que nós iremos passar que vai nos deixar cabisbaixo. Sabe, lá em Romanos 8:18 diz assim: porque eu considero que o sofrimento deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. E aqui fala que o apóstolo Paulo, depois de uma viagem missionária, ele escreveu o livro de Romanos, onde ele queria mostrar aqui em Romanos 8:18, que Jesus sabe como ajudar e fortalecer cada um de nós, independente de nossas dificuldades. Embora a provação de cada um seja única, Deus nos ensinou verdades eternas que podem nos ajudar e confortar em qualquer situação difícil. Ou seja, o apóstolo Paulo passou por muita dificuldade, que nem vocês citaram aí. Mas ele demonstra que nesse capítulo aí 8:18, Deus deixou as verdades eternas, querido. Ele deixou a palavra dele para nos confortar diante dessas situações. Eu não sei se você tem costume de ler a Bíblia. Eu não sei se você tem costume ou você mais o que o pessoal fala e tal, ditados populares. Mas através da Bíblia vai trazer muitas mensagens que vai gerar conforto em teu coração. Então o apóstolo Paulo, ele dizia isso. E às vezes nós pensamos que só nós passamos por dificuldade. Meu irmão, nós temos o certo de olhar para a vida do vizinho e dizer: rapaz, a grama do vizinho é mais verde. Não é verdade? A gente olha: rapaz, está vendo fulano de tal ali, é tranquilo demais a vida dele. Mas às vezes, meu irmão, o teu irmão ali, o teu vizinho está passando por situação pior que a tua. E você não tem observado, e você tem apenas murmurado e reclamado da situação difícil que você está passando. Mas lembre-se, existe verdades eternas aqui para nos trazer o conforto. E nós iremos passar por essas situações constantemente. O que vai definir como nós iremos passar diante dela será como é a nossa intimidade com o Senhor, porque é isso que nos traz o conforto. Aqui, como nós estamos diante de Deus. Então não é só nós, queridos, que passamos por essa dificuldade. Elas sempre vão existir, as dificuldades, os problemas, da mesma forma que lá no final do versículo 8:28, ele diz assim, Romanos 8:28 diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As situações virão, mas existe algo que vai fazer com que aquela situação às vezes torne algo em favor de nós. Sabe, isso nos alegra, porque Deus, Ele nunca desampara aqueles a quem o amam, querido. Deus não desampara, por mais que você ache que não tenha solução para isso que você está passando, ou pelo que você passou, você tem que entender que Deus sempre vai estar ali torcendo e lutando por aqueles que o buscam. Deus sempre ele vai ter o melhor para mim e o melhor para você, querido. O melhor. E que nem a gente vê quantos homens de Deus que a gente citou aqui na palavra dele,
que passaram por alguma situação, às vezes que nós nunca vamos nem pensar em passar, porque foram coisas difíceis. Sabe, uma deles aqui que a gente vai ver, está lá em 1 Reis 19, você pode abrir aí sua Bíblia, 1 Reis 19. Primeiras Reis 19 fica aí antes de 1 Reis 18. Acharam? Glória a Deus. Se não achou, tem aqui no telão também. 1 Reis 19. Diz assim: Elias foge de Jezabel. Ou seja, uma situação difícil que um homem de Deus, um homem temente passou. E vai lá, e Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito. E ao mesmo tempo, como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias, e lhe disse: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã a esta hora eu não fizer a tua vida como a de um deles. E quando ele viu aquilo, ele se levantou e se foi para escapar com vida, e chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto, e chegou e se assentou debaixo de um junipeiro, e pediu para si, para que pudesse morrer, e disse: basta, agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Enquanto estava deitado e dormia debaixo do junipeiro, eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que havia um pão assado sobre a brasa, e um cântaro de água junto à sua cabeça. E ele comeu e bebeu, e se deitou novamente. 7. E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez, e o tocou e disse: levanta e come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. E ele se levantou, e comeu e bebeu, e se foi na força daquela comida por 40 dias, 40 noites, até Horebe, o monte do Senhor. Amém? Aqui Elias, querido, recapitulando o que foi que aconteceu. Elias desafiou os profetas de Baal. Eles fizeram uma fogueira, colocaram o sacrifício e disse: olha, quem fizer fogo descer do céu através da oração ali com o seu Deus, vai se demonstrar que é um profeta de verdade. E os profetas de Baal, se eu não me engano, eram 450 profetas. Então Elias, somente ele desafiou aqueles homens. E aqueles homens, Elias disse: vai primeiro vocês. E aqueles homens começaram a orar, a clamar lá pelo seu Deus. Começaram e passava hora e nada acontecia. E não aconteceu nada porque eles adoravam a deuses falsos. Enquanto isso, Elias orou e desceu fogo do céu e consumiu seu holocausto. Então o que acontece? Elias, olha a ousadia desse homem. Olha o que esse homem tinha feito. Ele e aqueles 450 homens morreram, porque eles eram profetas falsos. E Elias tinha acabado de fazer isso. Elias, ele orava, chovia. Elias orava, parava de chover. Então aquele homem era muito usado pelo Senhor. Mas a partir do momento que Jezebel disse: eu vou te matar, ativou um gatilho em Elias. E aconteceu o quê? A primeira disse aqui que ele deixou o seu servo de lado e foi para outro lugar e se isolou. E muitas pessoas falam que naquele momento Elias entrou num estado de depressão. Porque quando a pessoa vai entrar nesse estado, né, a pessoa realmente ela se isola. Quando ela está entrando num estado de depressão, ela se isola, elas deixam a pessoa de lado. E o mais grave aqui que ele disse: tira a minha vida. Ele teve vontade de morrer naquele momento.
Então, Elias, um homem de Deus, ousado, estava ali orando, e fogo descendo do céu, estava ali orando para parar de chover, estava orando e a chuva voltou, e passou por uma situação difícil dessa. Elias, um profeta do Senhor, após desafiar os profetas de Baal e com a ajuda do Senhor os venceu. Após isso, foi ameaçado de morte por Jezabel. Ficou com medo, fugiu, se isolou e pediu para morrer. Naquele momento, Elias estava no fundo do poço. Mas, querido, quando nós, homens e mulheres de Deus, passamos por essa situação, o que traz o conforto é o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia fala aqui que ele dormiu, um anjo apareceu a ele, deu de comer, deu de beber e mandou ele sair, se levantar. Então, quando nós passamos por essa situação, isso serve de alerta para nós termos cuidado, vigiar, porque um dia, não é porque você está na igreja, não é porque você é um líder e tal, você não vai passar por situações como essa. Isso pode acontecer. Isso pode ser algo espiritual, pode ser algo que você precisa da ajuda de um profissional. Então, meu irmão, não pense que é bobagem, porque isso é algo muito sério. Se você precisa de ajuda, vá buscar ajuda. E Elias, naquele momento, o Senhor tratou com Elias, porque Elias era íntimo do Senhor. Então, o Senhor tratou com ele sobre aquele assunto depressivo. E naquele momento ele foi encorajado e teve um encontro com o Senhor novamente. Ele se arrependeu e o Senhor continuou usando Elias. Elias passou por uma situação difícil ou não passou, querido? Eita, meu Deus do céu. Bora lá, de novo. Elias passou por uma situação difícil ou não passou, querido? Então, mas ele conseguiu vencer, ele não desistiu. Elias não desistiu. E às vezes nós passamos por bobagem, já queremos deixar o Senhor de lado. Às vezes nós passamos por algo que não chega nem às unhas do que Elias estava passando, e nós já queremos abandonar os caminhos do Senhor, querido. Sabe, quando nós temos intimidade com Deus, pode vir a situação que for, mas nós iremos permanecer até o fim. Repita comigo: eu irei permanecer até o fim, porque eu confio no Senhor. Não importa a situação, não importa, querido, apenas confie no Senhor. E no final Deus trabalhou na vida de Elias, querido. Teve outra pessoa que passou por uma situação difícil lá em Gênesis 37. Gênesis 37, do 1 em diante, diz assim: os sonhos de José. E Jacó habitou na terra em que seu pai foi estrangeiro, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, sendo de idade de 17 anos, estava apacentando as ovelhas com seus irmãos, e o rapaz estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trouxe ao seu pai más notícias sobre eles. José entregou os irmãos aqui, ó. Ora, Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice. E ele lhe fez uma túnica de muitas cores. E quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais que todos os seus irmãos, eles o odiaram e não conseguiam falar pacificamente com ele. E Jacó sonhou um sonho e contou aos seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. E ele disse: ouve, rogo-vos, este sonho que eu sonhei. Eis que estava amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantava e ficava em pé. E eis que vossos feixes estavam em pé ao redor e faziam reverência ao meu feixe. E seus irmãos lhe disseram:
deveria tu reinar sobre nós? Ou deveria ter domínio sobre nós? E eles o odiaram ainda mais, porque seus sonhos, ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. Amém? E aqui a gente sabe um pouco do que aconteceu sobre José. José teve o mesmo sonho com seu pai e sua mãe, que ele ia reinar sobre eles. E aconteceu que num belo dia pegaram José, jogaram ele no poço e queriam matar ele. Só que um dos irmãos ficou com medo e disse: não, epa, vamos matar ele não, vamos vender ele. E pegaram e venderam José. José saiu como escravo. Disseram para o pai dele que veio uma fera lá e matou o seu filho. E após isso, José foi preso. José, diz assim, José era um jovem sonhador, que foi marcado por muitas dificuldades, desde ser vendido como escravo até ser injustamente acusado e preso. No entanto, sua fé permaneceu firme, mesmo diante das adversidades. Ou seja, José foi preso, José foi acusado. Meu irmão, José passou 13 anos em provação, até ele ser glorificado ali, vamos dizer, pelo Senhor, até o Senhor exaltar o nome de José. E José um dia, a Bíblia fala que a terra onde seus pais moravam passou por dificuldade e foram atrás de alimento, justamente onde José estava, e José era o responsável por distribuir e vender os alimentos. E chegaram os irmãos de José, e José os reconheceu. E aí, o que é que você acha que José fez, meu amigo? Se fosse você, talvez ele tinha mandado amarrar e dar uma pisa grande, não era? Pelo que eles fizeram com você, separaram você dos seus pais, e por causa disso você foi preso injustamente. Você ajudou um cara na prisão e disse: ó, lembra de mim. O cara passou 2 anos e não lembrou de você. Então, talvez numa situação dessa, uma pessoa geralmente normal, que não tem ali um propósito do Senhor bem definido, ela se tornaria uma pessoa rancorosa, uma pessoa que não teria compaixão de ninguém. E a Bíblia fala o quê? Que José ali, ele tramou algo para que sua família pudesse se aproximar, e depois ele se revelou, dizendo que perdoava a todos, dizendo que amava e ajudou eles. E a gente demonstra ali o tamanho, né, do amor, quando uma pessoa é resgatada ali pelo amor do Senhor, tem um amor, o temor do Senhor, o que ela é capaz de fazer. Porque talvez se fosse no dia de hoje a situação seria diferente. A lição que José nos deixa é que temos que confiar que Deus está no controle, mesmo quando as situações parecem ser sombrias. Sabe, que nem eu disse, a situação de José, talvez nunca você nem pensou em passar por uma situação dessa. Passar 13 anos, meu irmão, sendo jogado de um lado para o outro, preso, escravo, numa situação difícil. E que nem a gente fala, as prisões daquela época não era como a de hoje, né? Hoje tem uma marmitinha para você comer e tal. Lá, meu amigo, era junto com os ratos, naquele lugar frio, sabe? E a pessoa não ter feito nada e passar por uma situação difícil daquela. Mas José, em momento algum, ele murmurou. José, em momento algum, ele se queixou da situação que ele estava passando. Mas o que acontecia? Ele sempre confiava no Senhor. Meu irmão, quando você passa numa situação difícil, você é dos que murmuram, ou você é dos que confiam? E diz: Senhor, eu creio que isso vai passar. Senhor, eu creio que o Senhor está no controle. Porque José tinha tudo, meu amigo, para ser gente ruim. Para ser gente ruim mesmo. Mas ao contrário, ele mostrou que ele tinha temor ao Senhor. Isso fez com que ele ajudasse muitas pessoas. Talvez se não fosse José ali no Egito, até o Egito tinha passado por aquela crise. Mas o Senhor usou José, alguém que passou por situação difícil, para levar alívio para outras pessoas. Sabe, o Senhor, querido, Ele vai te usar, você, meu irmão, que passou por um momento de depressão, para ajudar aqueles que estão passando pela situação.
Sabe, Deus vai te ajudar, você que sofreu um abandono na sua vida, para ajudar e se aproximar de outras pessoas que passaram pela mesma situação, para levar com alívio para essa pessoa. Você que passou por uma situação difícil no seu casamento ou passa, o Senhor quer consertar, meu irmão, para que você possa ajudar outras pessoas. Apenas permaneça, querido, permaneça. Permaneça no Senhor. Não é permanecer apenas e estar na igreja, não, é no Senhor, meu irmão. Porque tem gente que passa por uma situação, ele não deixa de vir para a igreja, mas às vezes ele se afasta de tudo. Ele continua na igreja, mas se afasta de tudo. Meu irmão, passou por uma situação difícil, permaneça, mas é no Senhor. É o Senhor que vai ajudar a restaurar, é o Senhor que vai te ajudar a passar por essa tribulação. Sabe, outra pessoa que passou por uma situação difícil, está lá em 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. Foi Paulo, alguém que foi tremendamente usado pelo Senhor. Paulo era usado pelo Senhor, meu irmão. Paulo orava, a pessoa era curada. Paulo pregava, muitas pessoas se convertiam. Mas mesmo assim Paulo passou por dificuldade. Paulo passou por situações difíceis. Às vezes a gente quer vir uma vez na vida para a igreja e quer que tudo vá bem. Meu irmão, é constância. Sabe, é permanecer, porque é através disso que a gente vai conseguir enfrentar os problemas e passar por eles. Sabe, querido, lá em 2 Coríntios 11, 24 em diante, diz assim, algumas das situações aqui que Paulo passou. Ele poderia desistir diante dessas situações, mas ele estava falando isso porque as pessoas pensavam que só elas passavam por problema. Mas olha o que Paulo diz: dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites, exceto um. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei nas profundezas, em viagens. Muitas vezes em perigo de água, em perigo de ladrões, em perigo das minhas próprias, em perigo da minha própria nação, em perigo dos pagãos, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em exaustão e dor, em vigília muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e na nudez. Além das coisas exteriores, a quem vem sobre mim diariamente o cuidado de todas as igrejas. Ou seja, Paulo, ele era perseguido por pregar a palavra do Senhor. Ele passava muitas situações difíceis. E às vezes ainda tinha a pressão, meu amigo, porque ele era por causa das igrejas que ele cuidava, que ele tomava de conta. Meu amigo, você não sabe quão é difícil, às vezes para alguém tomar de conta de uma igreja como essa, da pressão que é, do pastor, da pastora, às vezes ser criticado, passar por muita... a dificuldade que o pastor não teve, o nosso pastor Claudivan, para que a igreja chegasse como ela está hoje. Sabe, eu me lembro que eu passei um tempo como tesoureiro da igreja. Foi no tempo da construção. E o pastor naquela fé, buscando, crendo, né, na construção aqui da nossa igreja, um homem muito de fé, um homem muito de Deus. Mas ali eu no caixa, eu via que a situação era apertada, né? E ele perguntava: e aí, como é que está aí? Eu digo: o pastor está desse jeito, está feio, o negócio está feio, mas Deus vai dar um jeito, né? E ele naquela fé dele, que vai dar certo, glória a Deus. E tinha meses, né? O pastor, ele recebe o salário dele, é digno, ele trabalha.
E tinha meses que do salário dele, ele pegava só o valor para pagar as contas que ele tinha, dele, pessoal. E o restante ficava para a construção. Ou seja, aquilo que era para ele usufruir do trabalho dele, que é digno, ele deixava. Porque a obra estava em andamento. A obra estava em andamento. E ele não queria que parasse a construção. Né? E só ele ali sabia, mas a sua esposa, a situação difícil que era naquele momento. Talvez foi muito choro, sabe? Muito, às vezes alguma tristeza, por as coisas não estar indo como ele queria. Mas mesmo assim ele não desistiu. Se ele tivesse perdido a fé naquele momento, dizer, não, é difícil, a igreja é de jovens, isso, aquilo, outro, e acabasse parando, talvez hoje nós não estaríamos aqui. Nosso pastor é um homem de fé. Então Paulo, querido, passou por essas situações. Paulo passou, depois que ele conheceu Jesus, mais tempo preso do que livre. E as situações eram pior ainda nas cadeias daquela época. Ele tinha tudo para desistir. E não desistiu, permaneceu. E por causa ele permaneceu. Muitos desses evangelhos que estão escritos aqui por Paulo, nós podemos nos alimentar dele, conhecer um pouco do que Jesus fez naquela época. Sabe, querido, se você desistir diante dessa situação difícil, talvez aquela pessoa que era para vir para a igreja através de você, não vai conhecer o evangelho como deveria conhecer. Então não desista, essa situação vai passar. Essa situação vai passar. Outra pessoa, querido, que passou por um momento muito difícil, meu irmão, que eu não sei como foi que esse homem aguentou, é Jó. Lá em 1 Jó, você conhece a história de Jó. Jó 1:13, capítulo 1, versículo 13, diz assim: E houve um dia em que seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão mais velho. E um mensageiro, e veio um mensageiro a Jó e disse: Os bois estavam lavrando e o jumento pastando junto a eles. E os sabeus caíram sobre eles e os levaram. Sim, eles mataram os servos a fio da espada, e só eu escapei para contar-te. Veio a primeira notícia ruim, querido. Deixa eu ver aqui. O 16. Enquanto ele ainda estava falando, veio também o outro e disse: O fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. E só eu escapei para contar-te. Outra notícia ruim, meu irmão. O 17. Enquanto ele ainda estava falando, veio também outro e disse: Os caldeus formaram 3 bandos e caíram sobre os camelos e os carregaram, sim, e mataram os servos ao fio da espada. E só eu escapei para contar-te. Eita, meu irmão. E lá vem outra notícia. Enquanto ele ainda estava falando, veio também outro e disse: Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão mais velho. E eis que veio um grande vento do deserto e atingiu os 4 cantos da casa e caiu sobre os jovens. E eles estão mortos, e só eu escapei para te contar. Imagine só o tanto, a pancada que não foi, querido, uma atrás da outra. Um chegou e falou isso, o outro chegou junto, não terminou nem o outro de falar, e chegou outro, e por último, os seus filhos. Situações que aconteceram de uma vez só. Uma pessoa comum, querido, naquele momento perderia o prazer de viver. Uma pessoa comum, naquele momento, desejaria a morte. E fora isso, ele ainda pegou uma doença, que naquela época era lepra, e ainda estava ali, seu corpo estava caindo aos pedaços, cheio de ferida. Mesmo assim, Jó não desistiu. Jó continuou temendo ao Senhor.
as pessoas se afastaram, a sua esposa pediu para ele amaldiçoar Deus e morrer, mas mesmo assim ele permaneceu. Olha só a situação, não vou pedir nem para você imaginar que, meu amigo, é pesado demais. Um homem que numa hora tinha tudo, e algum tempinho, minutos depois, perdeu tudo, mas não desistiu. E às vezes nós, por coisinha besta, meu líder falou desse jeito comigo, eu não vou mais para a igreja. Porque aconteceu isso na célula, eu não gostei, eu também não vou mais para a célula. Meu irmão, deixe de bobagem, porque quem realmente ama o Senhor, quem realmente quer permanecer, pode vir a situação que for, mas ele vai dizer, aos pés do Senhor é o meu lugar, eu não vou desistir, porque eu estou enraizado. Eu estou enraizado. Muitos homens e mulheres de Deus passaram por dificuldades, mas existe algo em comum entre eles, é que eles permaneceram e confiaram no Senhor, querido. Permaneceram, não importa a situação. Sabe, eu me lembro que no ano passado, nessa mesma época, o pastor deu a oportunidade para mim também trazer uma palavra, já era final de ano. E é tão tal que na hora que ele disse, antes você vai ficar com a palavra do domingo, veio uma paz no meu coração, né? Porque eu lembrei do que Deus tinha me dado naquela época. E o tema lá naquela época, acho que foi dezembro mesmo do ano passado, dizia assim, como foi o teu 2023? Sabe, eu não sei se vocês se lembram, mas naquela época eu falei que não tinha sido um ano muito bom para mim. Porque eu tinha perdido algumas pessoas queridas, né? E querendo ou não, às vezes tem situações difíceis, meu amigo, que dói na alma. Dificuldades, a gente vai conseguir passar, resolver algum problema, mas tem umas situações que dói na nossa alma, meu irmão, e abala nossas estruturas. Sabe, como foi o teu 2023? Eu disse, não foi muito bom para mim. Mas o importante é que eu estava firme na presença do Senhor. E eu te faço a mesma pergunta hoje, querido. Como foi o teu 2024? Talvez foi um ano que tinha alguns meses que você queria arriscar da tua vida. Por alguma situação que aconteceu. Que talvez até você ainda não superou essa situação. E está difícil. E está difícil para você. Ou você passou, ou você está passando. Sabe, mas o que eu quero te dizer, o que importa é como você vai terminar o 2024. É firme na presença do Senhor? Porque quantas pessoas não passaram este ano dentro da igreja? Quantas pessoas não passaram 2023, iniciaram 2024 na presença do Senhor, mas cadê elas, meu irmão? Às vezes por alguma situação que eles poderiam apenas colocar o joelho ali, de joelho diante do Senhor e passar por ela, acharam que o melhor a fazer era desistir. Sendo que, olha as coisas que esses homens passavam, cara. Cara, no único dia, em algum momento, perder tudo, perder filho, perder todos os seus bens, que demora anos para conquistar. Mas só que Jó permaneceu, não murmurou, e Deus deu em dobro tudo aquilo que foi tomado. Quando a gente permanece e confia no Senhor, meu irmão, não importa a situação, porque um cristão verdadeiro, ele vai dizer, a situação está difícil, mas eu creio que vai passar. E o nosso 2024 pode não ter sido o melhor ano, o nosso melhor ano, mas o que importa é que você vai permanecer, você vai passar esse ano na presença do Senhor, mesmo diante de todas as dificuldades, porque você entende que você está enraizado no Senhor, e o melhor a se fazer é permanecer nele. Sabe, vai vir 2025, e talvez com você não teve nenhuma situação difícil. Meu irmão, prepare o teu coração, porque Deus, Ele nos sustenta diante dessas situações. E eu profetizo que 2025 vai ser o melhor ano da tua vida, meu irmão. Você crê nisso? Você crê
que as portas irão se abrir, sabe? E você vai alcançar aquilo que Deus tem colocado no teu coração. 2024 não foi, mas o que importa é que você permaneceu. Está difícil, mesmo doendo aí, mesmo às vezes você vindo arrastado para a igreja de tanta dor, ou você vindo para a igreja para tentar aliviar a dor que está sobre a tua vida. Meu amigo, que o 2024 termine da melhor forma, que é na presença do Senhor. Sabe, se coloque de pé nesse momento aí, no nome de Jesus. Chamar o ministério de louvor. Sabe, que nem eu disse naquela época, 2023, ele não foi o meu melhor ano. 2024 foi um ano muito bom para mim, muito massa, Deus abençoou. Passei por algumas dificuldades, alguns problemas, mas o Senhor me sustentou, o Senhor me guardou. Sabe, eu me lembro que a gente teve um encontro agora recente, meu irmão, e no período do jejum do encontro, todo dia acontecia alguma coisa. Todo dia acontecia uma situação, um problema, eu digo, meu Deus do céu. E no dia do encontro ir lá e o telefone tocando em situação, eu digo, meu Senhor, o importante é estar aqui. Não importa, amanhã eu vou sair desse lugar e vai tudo ser resolvido. Mas situações vêm para nos parar. Mas aquele que está firme, enraizado, meu amigo, pode chover canivete, pode dar sangue na canela, meu irmão. Que ele já diz logo, eu não tenho para ir, porque o meu lugar é aos pés do Senhor. Então, quando vier uma situação difícil, não vai murmurar não, meu irmão. Diga, Senhor, eu sei que vai passar, porque o Senhor é comigo. E se você está hoje distante do Senhor, se você hoje está distante porque passou por uma situação e não soube lidar com isso, volte o mais rápido possível. Sabe, se você ainda não fez uma aliança com o Senhor, mas está passando por algo difícil, meu irmão, corra enquanto há tempo, corra para o Senhor. Sabe, nesse momento feche os teus olhos, seus olhos. Aleluia, Jesus. O Senhor é bom. Deus, obrigado, Jesus, porque mesmo diante das situações mais difíceis que passamos, nós sabemos que o Senhor nos dá o alívio, que o Senhor nos conforta, que o Senhor está conosco, e que o Senhor nunca vai nos deixar só, Senhor. E obrigado por ter nos sustentado. Sabe, Jesus, mas talvez o meu irmão aqui passou por alguma situação difícil durante esse ano. E ainda hoje está doendo no seu coração. Sabe, a sua alma, Deus, a sua alma ainda não digeriu essa situação, Jesus. Querido, se você passou por uma situação difícil esse ano, ou está passando, coloque a mão no teu coração, deixa eu orar pela tua vida. Sabe, Jesus, e eu oro pela vida desse meu irmão, pela essa situação que ele passou, que está passando. Sabe, que o Senhor possa trazer alívio nesse momento. Que o Senhor possa ter a certeza, Pai, que o Senhor está com ele. E que ele possa perceber que ele não está só. O que ele tem que fazer é confiar em Ti, Pai. O que ele tem que fazer, Jesus, é deixar o Senhor o conduzir nessa situação. Culpas são levadas. Adore o Senhor, querido, por um instante.